Oiê, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Mais uma aula de artes e mídias digitais. Só quero explicar que isso aqui no meu rosto não é machucadura, é pintura, que a gente está no meio de uma interclasse e eu entrei na brincadeira como madrinha das turmas, tá? Madrinha de um dos times. Bem, essa semana a gente vai ver bastante coisas que talvez vocês já entendam, talvez não. A gente vai falar sobre curta-metragem, sobre webséries e documentários, tá? Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de arte e mídias digitais, tá bom? Você sabe o que são curtas-metragens e webséries? Tá? Os saberes estéticos e culturais, apreciação de curtas-metragens, webséries e documentários, materialidade e processo de criação. Tudo isso a gente vai ver no quarto bimestre. Então eu vou repetir. Saberes estéticos e culturais também, apreciação de curtas-metragens, que são aqueles filmes curtinhos, né, que tem no máximo 13 minutos, webséries, né, documentários, materialidade e processo de criação. Bem, quais são os objetivos da aula? Contextualizar e apresentar o que são curtas-metragens, o que são webséries e o que são documentários. As habilidades: investigar e analisar a organização, o funcionamento, os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens, como imagens estáticas ou em movimentos, música, linguagens corporais e do movimento, entre outros, situando-se no contexto de um ou mais campos de atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Conteúdo: curta-metragem, webséries e documentários. Os recursos didáticos são projetor, né, com caixa de som, apresentação de exemplos de audiovisuais. Os projetores, quando eu sempre falo, é porque essa aula é casadinha, nós temos essa aula como uma aula de expansão, mas temos essa aula também presencial com a professora Juliana, tá bom? A duração da minha aula de expansão são sempre 45 minutos, tá? E todos os trabalhos que a gente pede para apresentar, normalmente eu converso com a professora das aulas presenciais, porque em sala de aula fica mais fácil, fica mais viável de vocês realizarem, tá? Bem, você sabe o que é um curta-metragem? Você sabe de que maneira o diretor pode se valer desse formato de curta-metragem na hora de criar um produto audiovisual? Você já assistiu esse tipo de produção? Então, tudo isso a gente vai ver agora, tá? Essas respostas vocês podem dar pra gente no chat. Curta-metragem a gente sabe que são aqueles em formato de obra audiovisual. É um filme, uma animação de curta duração, como o próprio nome diz, curta-metragem, com limite de até 30 minutos. Normalmente, os curtas que normalmente eu conheço, que são veiculados, eles têm 13, 14, 15, mas pelas regras, o que se estabelece, um curta-metragem ele pode ir até 30 minutos. Passando de 30 minutos, já é o que a gente chama de longa-metragem, tá? As produções de 30 a 70 minutos recebem o nome de média-metragem e acima desse tempo, longa-metragem, tá? Na lei do curta, que data de 1975, o Brasil compreendia que os curtas deveriam ter de 5 a 30 minutos, passando por diversas revisões de duração desde então. Hoje não há regulamentação, tá, dessa lei, porém a ideia de duração segue sendo similar à de 1975, que é de 5 a 30 minutos. E aí o que passa de 30 minutos até 70 seria uma média-metragem. Normalmente o que se faz é o curta e o longa, tá? O média é mais difícil de acontecer, mas na maior parte do tempo ou é um curta ou é um média-metragem, tá? Bem, nós vemos o que é um curta, é um filme, né, de curta duração, ficou claro isso, né? Que pela regulamentação de 1975 seria de 5 a 30 minutos, mas pelas minhas observações, normalmente os curtas vão tem curta de 13, tem curta de 14, eu já assisti curta de 10, mas tem curta de 17, mas no máximo são 30 minutos,
que hoje em dia não é regulamentado, mas segue-se a regulamentação de 1975, tá? Agora, o que é uma websérie? A websérie é uma série televisiva com duração que pode variar de acordo com a produção, mas seu formato é voltado para as plataformas digitais como YouTube, TikTok e Instagram. Mas a maior parte do tempo a gente vê essas webséries mais no YouTube, porque no TikTok e Instagram são filmes mais curtinhos, né? Quase a gente não pode configurar como uma websérie. A vantagem desse formato é que os próprios usuários dessas plataformas podem produzir suas obras sem necessidade de um estúdio que viabilize isso ou uma equipe profissional por trás da produção. Por exemplo, eu posso criar uma websérie e colocar no YouTube, na minha conta, que nem essa aula que eu gravo para vocês, eu coloco na minha conta do YouTube, isso não é novidade, né? No TikTok é a mesma coisa, no Instagram é a mesma coisa. Eu posso criar uma websérie sem precisar de uma equipe profissional, somente com a minha câmera de smartphone ou de iPhone, e produzir sem precisar estar ninguém atrás dessa produção, tá? Bem, nós vimos o que é um curta-metragem, nós vimos o que é uma websérie, agora vamos para o documentário, tá? Documentário é um formato audiovisual também não ficcional, ele retrata a vida real. A gente vê muito isso nessas streams da Globoplay, falando da vida da Xuxa, falando da vida das Paquitas, falando da vida de Big Brothers, ex-Big Brothers, falando sobre assuntos mais jornalísticos também. Normalmente um documentário, quando eu era criança ou era jovenzinha, menininha, quando a gente via falar em documentário, os alunos sempre falavam assim, documentário é chato, é exaustivo, porque a gente entendia como um documentário somente assuntos jornalísticos e para o estudante chato, né? Mas mudou muito esse conceito de documentário, tá? Bem, é um documentário que não é de ficção, ou seja, apresenta fatos históricos ou acontecimentos verídicos a partir de um determinado ponto de vista. Acontece que você pode colocar, por exemplo, um documentário sobre minha vida na sua perspectiva, mas vir outra pessoa e fazer também um comentário sobre a minha vida sob outra perspectiva. Aí eu posso fazer um documentário da minha vida sob a minha perspectiva, tá? Geralmente, esse tipo de formato faz uso de entrevistas e fotografias ou filmagens de fatos, personagens narrados. Por meio desse tipo de produção é possível divulgar e conscientizar as pessoas sobre um acontecimento histórico, tá? Como eu falei agora para vocês, tudo pode virar um documentário a partir de uma perspectiva de alguém, tá? A gente pode fazer um documentário, que nem agora o Silvio Santos tem um documentário sobre ele, Tim Maia tem um documentário sobre ele, Erasmo Carlos tem um documentário sobre ele, tem filmes e tem documentário, e normalmente são distribuídos em streamers, né? E é fácil de ser encontrado e de serem consumidos, tá? Vamos dar um exemplo do Gustavo Kuerten, que é um grande jogador de tênis. Gustavo Kuerten foi um jogador de tênis mundialmente conhecido por ser o primeiro brasileiro a atingir o topo de ranking mundial do esporte. A sua trajetória começou muito cedo, também por influência do seu pai, e é uma referência ainda hoje no esporte e para outros atletas no Brasil e no mundo, tá? Aí se fez um documentário sobre ele, né? Quem se interessa por tênis é óbvio que vai se interessar por esse documentário, tá? Agora nós vamos falar, gente, como a gente está no último bimestre, no quarto bimestre, a gente vai falar sobre um projeto que vamos juntar a aula de expansão com a aula presencial para a gente fazer esse projeto junto com a professora Juliana, junto com vocês, tá? Porque, como eu já disse, e sempre falo nas aulas, é uma aula casadinha, tá? Tem as mesmas habilidades e competências que se pede na aula online, na aula de expansão, são as mesmas habilidades e conteúdos programáticos também nas aulas presenciais, tá? Então, são aulas casadas, mas com duas professoras, tá?
Bem, o nosso projeto do bimestre é realizando uma produção audiovisual, tá? Nós já fizemos revistas, já fizemos designs gráficos, né? Já aprendemos a fazer tanta coisa, aprendemos a fazer login, os logotipos, né? Os logos. E agora a gente vai aprender a fazer uma produção audiovisual, tá? Bem, nesse bimestre vocês vão produzir uma curta-metragem, podendo optar por uma websérie ou um documentário também. Para isso, teremos aulas e momentos para o desenvolvimento da proposta a partir das seguintes etapas. Eu vou enumerar. A criação do roteiro, tá? Que é planejar e criar um roteiro para uma obra audiovisual que será produzida por vocês mesmos. A gravação e produção do material audiovisual, que é a gravação e a edição do material produzido, e a mostra audiovisual, que nós vamos preparar uma amostra de curtas, webséries e documentários produzidos durante esse bimestre, tá? Como a gente está chegando no Dia da Consciência Negra, vocês poderiam pensar em um documentário ou uma websérie, um curtinha também, para falar sobre a questão do racismo no Brasil, sobre como que a gente está resolvendo essa questão da discriminação e do preconceito coincidindo com a cor da pele, tá? E um tema sugerido aqui no Centro de Mídias é racismo no Brasil, como retratá-lo em cena, tá? Bem, de acordo com o Anuário de Segurança Pública, o número de casos de racismo em 2022 aumentou em 50%, tá? Assim como os casos de homofobia. Imagine que você é um diretor, olha só o roteiro, cinematográfico, e está planejando criar uma produção audiovisual sobre preconceitos no Brasil. E que busca, né, conscientizar os espectadores sobre os números vinculados aos temas. Primeiro, que você tem que fazer uma pesquisa histórica, né, sobre a questão do racismo, que não adianta você tentar fazer algo que você não compreende. Então, precisa se juntar agora às suas aulas de história, suas aulas de sociologia, suas aulas até mesmo de filosofia, para você formar um arcabouço, para você poder produzir esse roteiro e produzir esse documentário, tá? Então, tente entender o que é o racismo e de que forma retratá-lo em cena, tá? Então, a pergunta é: qual formato, dentre os que foram trabalhados em aula, você optaria para tratar esse tema? Uma websérie, um documentário, um curta? Tem vários curtas que retratam esse tema. Não sei se vocês já assistiram Cores e Botas, que é um curta de 10 minutos. E também tem Vista Minha Pele, que é um curta de mais ou menos 13 minutos, que trata esse tema, né, de como retratar a questão do racismo em cena, tá? Bem, você tem que detalhar o uso desse formato para explorar o tema, planejando como seria o resultado dessa produção, dialogando com a situação que eu acabei de falar para vocês, tá? Leia um texto sobre essa questão de 2022, o racismo, né, aumentou em 50%. E o mais engraçado, porque existe a lei contra o racismo. Todos nós sabemos que o racismo é crime. Embora exista a lei, por que ainda nós temos 50% de aumento nessas questões, né? Aumento do racismo no Brasil? Se nós temos a lei, se a gente tem tantos trabalhos em escolas, né? Porque a partir da Lei 10.639, todas as escolas precisam trabalhar nos seus bancos escolares as religiões africanas, a questão do racismo, a questão de valorizar as contribuições do negro no Brasil, desde o Brasil colônia, passando por Império, e depois também na República, até a República atual. Como se a gente já enfrenta esse problema, que muitas pessoas até discutem e resistem a acreditar que o racismo é um racismo estrutural, né, porque fala que não está na estrutura. Por outro lado, nós sabemos também que nós somos uns grandes enfrentadores, né, do racismo,
o que às vezes não acontece em outros países, mas mesmo assim, a cada ano a gente aumenta a porcentagem de pessoas que cometem o crime de racismo. E racismo é crime, gente, da cadeia, e da cadeia mesmo, tá? Bem, vocês vão conversar com um grupo, não é legal fazer esse trabalho sozinho, é bacana vocês fazerem em grupo. Vocês vão fazer pesquisas, pesquisa na internet, tem uma série, pesquisa em livros sobre o racismo, procure entender o que é o racismo, procure entender de que forma ele foi engessado, ele foi impresso na nossa cultura, na nossa história, e de que forma a gente pode retratar. E quando a gente retrata em cena, a gente está combatendo também o racismo no Brasil, tá? Então é isso, nós temos um bimestre inteiro para vocês pensarem nisso. Nesse bimestre a gente vai falar sobre essa construção desse trabalho em grupo. Se você não gosta de trabalhar em grupo, você pode fazer esse trabalho sozinho, sobretudo se for um curta, né? Mas aí é mais trabalho, que você vai ter que fazer as pesquisas, fazer as entrevistas, fazer pesquisa de campo mesmo, conversar com pessoas que já sofreram racismo, que já viram racismo, que já observaram racismo, e para poder fazer um trabalho bem edificado, tanto nas questões estéticas, quanto nas questões de provocação da reflexão sobre a questão do racismo no Brasil, tá bom? Agora mesmo eu vou colocar para vocês um outro vídeo que fala sobre o que é websérie, o que é um curta e o que é o documentário. Prestem bastante atenção, tá? Deixem perguntas no chat e quaisquer dúvidas que tiverem, vocês me procuram na sala de aula, nos corredores da escola, para eu tirar as dúvidas. E também vocês podem tirar dúvidas com a professora Juliana, tá bom? Então, um beijinho, estou aqui até o final da aula e não deixem de ver agora o vídeo sobre esses 3 temas que acabamos de discorrer, tá bom? Beijinho e até daqui a pouco.